Então, eu introduzo a vocês a doutora Judite, eu já falei demais, agora é com ela. Muito obrigada, desembargadora. Bom dia a todos, perdoem pelo meu atraso, mas meu caríssimo amigo José Roberto me proporcionou uma alegria que eu não podia abrir mão, que foi caminhar alguns minutos pelo Rio Antigo para que minha manhã pudesse ficar absolutamente maravilhada com toda essa história, com toda essa arte que vos cerca. Eu estou muito feliz de estar aqui por esse convite que finalmente se concretiza, se realiza, e também por estar numa escola de magistratura. Talvez pouca gente saiba, mas a primeira aula que eu dei na minha vida, eu me tornei professora numa escola de magistratura. Eu não era professora, nunca tinha dado aula, e quando comecei meu mestrado, fiquei muito amiga e faço aqui uma grande, muito emocionada homenagem ao ministro Rui Rosado. Rui Rosado, então, ficamos amigos e ele me dizia, você tem que dar aula e tal. E numa dessas, eu recebo um telefonema do diretor da Júris, a Escola de Magistratura do Rio Grande do Sul, dizendo que dali a um mês eu estava marcada para dar uma aula e que eu deveria assumir. Então, assim, totalmente a minha revelia, sem nenhum acordo de vontades, mas, afinal, com assentimento, eu me tornei professora e guardo, então, em relação às escolas de magistratura, eu tenho ido muito frequentemente na Escola de Magistratura de São Paulo, Maranhão, tenho uma relação enfim, que me traz todas essas boas lembranças. Como a desembargadora Tereza Castro Neves referiu, nós vamos falar sobre o inadimplemento das obrigações, uma matéria que parece antiga, batida, mas que, na verdade, não é nada disso. Acredito todos aqui que tenham a prática, não é, no judiciário, na advocacia, enfim, sabem que o que chega ao judiciário, as grandes questões, o que chega à arbitragem, evidentemente não é o cumprimento das obrigações. Quando alguém cumpre o contrato, fica todo mundo satisfeito. É justamente o contrário, é o inadimplemento, não é? Então, essa é a patologia, é o que vai nos trazer realmente os problemas que a vida prática apresenta e que nós temos que resolver. Então, a minha ideia é apresentar esse. Eu sou muito incompetente com o uso desta máquina, mas, então, se eu me atrasar, me perdoem já desde já. Mas o que nós vamos apresentar é justamente... Deixa eu ver, eu acho que eu fiz errado. Tem que voltar atrás. É aqui. Isso, vamos partir de uma noção de inadimplemento, depois examinar as suas espécies e depois os seus efeitos, não é? O tema, evidentemente, é muito amplo. Ele não daria para uma aula, ele daria para um curso de 3 meses, de um semestre. Então, eu vou tentar sintetizá-lo, apontando os aspectos principais da matéria, mas, obviamente, fico à disposição de dúvidas que queiram debater. Então, vamos começar com a noção de inadimplemento, o nosso primeiro passo. O que é o inadimplemento? Não é? O senso comum vai nos dizer, o inadimplemento é o não cumprimento de um contrato, é o não cumprimento de uma obrigação. Mas não é isso, não é só isso, ou não é apenas isso. A noção de inadimplemento, tecnicamente, ela vai ser dada pelo artigo 389, que inaugura o título 4º do Código Civil. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais, etc. Vocês veem aí uma particularidade importante. A noção do inadimplemento, ela não é dada pelo que ela é, mas pelos seus efeitos. Não é? Nós partimos dos efeitos do inadimplemento e não de uma conceituação prévia do que seja o inadimplemento. Então, nós temos que partir do efeito para chegar na causa. E nós temos que combinar o artigo 389 com o artigo 394, que está na tela. Considera-se imóvel o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-la no tempo, modo ou forma que a lei ou a convenção estabelecer. O
que nós podemos retirar desses dois textos legais? Qual é a língua que eles nos falam? Qual é a voz que nós podemos ouvir por trás desses dois textos legais? Nós temos uma primeira noção, uma noção descritiva de inadimplemento, né, que indica justamente o não cumprimento pelo devedor das normas legais ou contratuais que lhe atribuem o dever de prestar ao credor no tempo, lugar e forma determinadas. Mas vejam, esse termo não se restringe ao devedor, ele também vai ser referido, ele vai ser atribuído ao credor o dever de receber aquela prestação no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. No entanto, essa noção, além de ser meramente descritiva, ela não é ainda uma noção propriamente normativa, ela tem o defeito de reunir numa mesma forma, numa mesma, vamos dizer, como se fosse num tijolo concentrado, né, diversas hipóteses de não cumprimento da prestação. Ela abarca até mesmo casos de descumprimento que decorrem da incidência da prescrição, ou então do defeito da nulidade, ou quando a prestação devida, segundo a lei ou segundo o contrato, ela foi substituída, por exemplo, por uma dação em pagamento, ou por uma consignação, ou então perdoada pela remissão, enfim, ela traduz, essa primeira noção, ela traduz qualquer meio de extinção da relação obrigacional. Então, isso é insuficiente, não é? Porque quando se mistura muita coisa diversa numa mesma definição, aquela definição se torna absolutamente imprestável. Ela não serve como instrumento para que nós possamos identificar uma determinada situação de vida. Então, nós temos que buscar uma noção normativa de inadimplemento. Nós podemos dizer que, em sentido amplo, o inadimplemento é uma situação objetiva de não realização da prestação devida e, ao mesmo tempo, de insatisfação do interesse do credor, independentemente da causa da qual isso procede, esse não cumprimento e essa insatisfação do interesse do credor. Essa noção já apresenta um passo além daquela primeira noção mais descritiva, porque ela introduz um tópico, ela introduz um pensamento que é absolutamente fundamental em matéria de inadimplemento, que é o interesse do credor. O interesse do credor, que é o sujeito que tem direito a receber, tal qual a prestação ajustada, ele vai significar, segundo um outro grande amigo também, infelizmente falecido, um grande civilista português, o professor João Galvão da Silva, ele vai significar o alfa e o ômega da relação obrigacional. O interesse do credor é aquilo que polariza a relação obrigacional. Então, embora já seja melhor, mais precisa um pouco do que a primeira noção, ela ainda continua a ter defeitos. E quais são os defeitos dessa noção? Ela abarca ainda os casos em que a prestação não é prestada, não é realizada, em razão da impossibilidade de prestar, seja qual for a causa da impossibilidade. Ela se torna impossível de prestar, então não há o cumprimento e não há satisfação do interesse do credor, mas isso não significa que seja necessariamente imputável ao devedor aquela prestação, não é? Então vamos imaginar uma hipótese absolutamente corriqueira. O A deve entregar um livro para o B, mas esse livro não existe mais. Todos os exemplares desse livro no mundo desapareceram, sem culpa do devedor. Essa hipótese, ela preenche essa noção de inadimplemento, não é? A prestação devida não será prestada, o interesse do credor não será satisfeito, mas a pergunta é, isto pode ser imputável ao devedor? Ele vai ter que aguentar na sua esfera jurídica os efeitos desse inadimplemento? E a resposta, evidentemente, é não. Nós temos aí um caso de impossibilidade de prestar não imputável ao devedor e ele fica liberado. Então, com isso, eu estou esquecendo de passar, isso significa que o inadimplemento, ele não é a simples ausência de cumprimento da prestação. Ele não é nem mesmo a não realização da prestação devida. Ele constitui especificamente a não realização da prestação devida como devida, na medida em que ela é devida,
e na medida em que ela corresponda à violação de uma norma que atribui ao devedor o dever de prestar ou ao credor o dever de receber. Ela precisa de todos esses elementos para configurar como inadimplemento. Então, o que isso nos faz concluir? Que o inadimplemento que leva aquele efeito genericamente previsto no artigo 389, pagamento de perdas e danos, juros, correção monetária, honorários advogados, etc., etc., é um inadimplemento imputável ao devedor, ou ao credor, no caso da mora do credor. 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao credor, não incorre este em mora. O que é imputável? O Pontes de Miranda, naquelas suas frases que, uma vez lidas, não se esquece mais, porque são muito apodíticas, né? Ele diz, imputar não é inculpar. Imputar é atribuir responsabilidade a alguém. Por que essa observação é importante? Porque senão, se eu dissesse que imputar é inculpar, eu teria uma lacuna, eu teria uma falta de solução para os casos de responsabilidade objetiva, onde eu não tenho que buscar culpa. Não é? Então, o que eu preciso é de um nexo de atribuição daquele dever. Então, aí nós já estamos mais próximos, né, do conceito de inadimplemento. Quando nós compreendermos o que é imputação, nós vamos compreender o que é o inadimplemento. Imputação é um termo, então, que indica a atribuição de um dever a alguém, isto é, a atribuição de uma conduta devida a alguém. Quando eu falo dever, eu tenho que pensar, não é apenas o dever, mas é a conduta devida para a realização desse dever. Então, essa é uma questão importante para que nós possamos pensar sem quebras lógicas no nosso raciocínio nos casos de responsabilidade objetiva. Não é uma questão fácil, a doutrina brasileira ela se encontra dividida em relação a essa questão. Autores notáveis como Agostinho Alvim, como o próprio Clóvis do Couto Silva, a quem eu fui tanto ligada, o professor Araquém de Assis, que escreve magnificamente sobre resolução dos contratos, eles... Perdão, desculpa, Araquém está no segundo turno. O Rui Rosado, que eu queria me referir. Rui Rosado, Clóvis do Couto Silva, Agostinho Alvim, atribuem, vamos dizer, uma espécie de sinônimo entre culpa e imputação, inculpar e imputar. Mas outros autores, como Pontes de Miranda, Araquém de Assis, aí sim, Fábio Conder Comparato, autores que também lidaram muito bem com o problema da mora e do inadimplemento, fazem essa cisão. Então, nós podemos pensar numa dupla forma de imputação. Em primeiro lugar, a imputação subjetiva, regida pelo princípio da culpa, isto é, nos casos em que nós vamos requerer um ato culposo no suporte fático da responsabilização pelo não cumprimento, pelo inadimplemento, e uma imputação objetiva resultante de normas que atribuem a alguém a assunção de um risco ou de um dever de segurança ou de garantia. Não é? É lógico que, nesses casos, é sempre uma medida que é especificada pela lei. Nós não podemos, a regra geral do Código Civil é a da imputação pela culpa. Mas, em hipóteses excepcionais, o Código Civil vai marcar, vai pontuar as regras da imputação pelo risco ou pela garantia ou então pelo dever de segurança. Bom, sinteticamente, então, constitui inadimplemento, nos termos do Código Civil, não apenas o incumprimento derivado de uma conduta culposa, mas também hipóteses em que o inadimplemento imputável é regido por outros fatores de imputação, por fatores objetivos de imputação. Né? Também nós temos que ter em conta que, mesmo havendo esse nexo, o ordenamento afasta esse nexo nos casos de impossibilidade de prestar, quando ela não é atribuível ao credor ou ao devedor. Então, nós temos as duas espécies, a espécie da impossibilidade e a espécie do inadimplemento em sentido estrito. Embora, nos casos da impossibilidade imputável, porque quando, por exemplo, o credor está em mora, o devedor está em mora, pode haver impossibilidade que ele responde pelos efeitos da sua mora. Não é? Então, nesses casos, os efeitos tanto da impossibilidade quanto do inadimplemento serão os mesmos e
pouco importa a distinção, mas há casos em que a impossibilidade não é imputável e temos então que fazer a distinção. Bom, esse termo inadimplemento, ele recobre uma figura muito facetada, muito multifacetada, não é? Há várias espécies de inadimplemento, dependendo do dever violado, da eficácia do dever violado e do impacto dessa violação no interesse do credor. Então, eu vou abordar 4 dessas espécies. Em primeiro lugar, a mora, ou inadimplemento relativo, o inadimplemento absoluto, o inadimplemento antecipado, que a desembargadora tinha me referido que tinha um especial interesse, e, por fim, a violação positiva do contrato. O que é a mora? A mora é aquele conceito, ela se retira daquele conceito que está já na lei, que nós já vimos, né? É o fato, ela decorre do fato imputável ao devedor, porque a prestação não foi realizada no tempo, modo e lugar devidos, não é? Numa acepção comum que nós encontramos ainda por vezes, e principalmente para escritores que não se dão conta das peculiaridades do direito brasileiro em relação a outros sistemas, a mora consistiria no simples retardo da prestação, na demora da prestação, não é? Isto é, quando aquilo que deve ser prestado não foi no tempo devido. Então, o elemento tempo como um elemento central e quase que exclusivo da mora. Né? É verdade que essa é uma noção que nós vamos encontrar em vários sistemas jurídicos que assim determinam. Né? E que, exatamente por essa dificuldade, por igualar mora com demora, tiveram que criar por via doutrinária outras soluções, outras palavras para designar outras hipóteses em que a mora não decorre só do retardo. Mas nós não temos esse problema porque a lei expressa, é no tempo, lugar e forma, o modo que a lei determinar. Então, nós temos um conceito muito alargado de mora, o que é uma regra importante para quem tem que enfrentar questões de inadimplemento. Vamos imaginar num contrato de compra e venda de grãos de soja. Se convenciona que o dever do agricultor do produtor entregar 50 mil toneladas no Porto de Santos até o final do mês de junho. Se antes dessa data o vendedor põe a mercadoria à disposição do credor, mas não no Porto de Santos, ele põe no Porto de Paranaguá, houve mora? Claro que sim, porque embora ele tenha cumprido no prazo devido, no termo devido, ele não cumpriu no lugar devido. Então, nós podemos dizer que o artigo 394 ele tem essa plasticidade importante, ele abrange todos os casos em que o modo de ser da prestação, integralmente considerado, não é observado, não é? Portanto, não é o retardo apenas que está no núcleo conceitual da mora, mas, fundamentalmente, é o descumprimento do interesse à prestação. O professor Jorge César Ferreira da Silva, que é meu colega lá no Rio Grande do Sul, e que tem um excelente livro sobre inadimplemento das obrigações, ele observa muito bem que a espécie de inadimplemento que enseja a mora é justamente a satisfação dos interesses do credor à prestação. Esse é um detalhe importante para nós entendermos depois o problema da violação positiva do crédito, a violação positiva do contrato. Cada contrato, antes de ser um negócio jurídico, ele é um fato social. E como fato, ele pode causar danos que não decorrem de uma ausência ou de um mau cumprimento de uma prestação. Eu dou um exemplo que isso sempre fica muito claro, porque foi a maneira como eu entendi, pelo menos, depois de muito pensar nesse assunto. Vocês imaginem o seguinte, alguém muito famoso, que seja, vamos pensar, sei lá, um cantor, Roberto Carlos, ele contrata um pintor para pintar o seu apartamento, e ele diz a peça que deve ser pintada, a cor que a parede deve ter, a qualidade da tinta que ele quer, e a data que deve ser entregue, enfim, todos os detalhes correspondentes ao modo de ser da prestação devida.
E o pintor vai lá e faz esse serviço. Ele chega numa manhã e encontra o Roberto Carlos com uma outra famosíssima atriz da Globo, não é? Cantando para ela lá o café da manhã. Não é? E ele sai dali, termina o seu serviço, está perfeito, a parede está muito bem pintadinha e vai embora. Só que ele vende essa notícia para a revista Caras ou uma similar, né? Que a fulana estava na casa do Roberto Carlos, não só tomando café da manhã, não só ouvindo a música Café da Manhã, como tomando café da manhã às 8 da manhã. Eu pergunto, isso foi inadimplemento ou foi o quê? O Roberto Carlos tem ação e tem pretensão contra o pintor e no que se baseia essa pretensão? A prestação foi cumprida no modo, tempo e local devidos. A partir desse exemplo, nós podemos pensar o seguinte: de um contrato decorrem dois tipos de interesse do credor. O interesse do credor à prestação, mas também o interesse à proteção da sua esfera jurídica contra danos que são chamados danos laterais, isto é, danos que não decorrem de um ferimento à prestação, mas decorrem do fato daquele contrato. Porque se não fosse o fato daquele contrato, o pintor não teria ido na casa do Roberto Carlos. E ele não saberia que a fulana estava tomando café da manhã. Não é? Bom, guarda esse exemplo, porque nós vamos chegar lá na violação positiva do crédito, tá? Mas, por enquanto, quando nós estamos tratando de mora, é importante dizer o seguinte: a mora não se qualifica nesse caso do pintor. Por quê? A mora se qualifica apenas quando há a violação de um interesse do credor à prestação. Então, nós temos que ver, no caso, qual foi o interesse violado? Foi o interesse de prestação ou foi o interesse de proteção? Foi o interesse de proteção, está fora da mora. Depois nós vamos ver como é que a gente chega lá, não é? Mas, por enquanto, é importante saber isso. O interesse, a mora, ela enseja, não é? Ela é ensejada, melhor dizendo, por uma violação dos interesses de prestação. Então, uma outra questão em relação à mora é nós sabermos que pode existir mora tanto por conta de uma prestação que não foi feita ou foi defeituosamente feita pelo devedor, quanto pela mora do credor. Pode existir mora tanto em relação ao não cumprimento da prestação principal do credor, quanto de um dever secundário da prestação. Vamos imaginar o seguinte: eu vendo uma máquina, mas essa máquina não é entregue na data combinada. Não tem dúvida que houve mora do dever principal de prestação. Acontece que é uma máquina muito, muito sofisticada. Para que eu, credora, possa operar aquela máquina, eu preciso do manual de instruções. Senão aquela máquina vai ser absolutamente inútil para mim. Não é? E o devedor me entrega a máquina no tempo, modo, lugar ajustado, mas esquece de mandar, ou perde, ou enfim, impossibilita que eu use a máquina porque não veio o manual de instruções. Isto é dever secundário, porque ele secunda o dever de prestação, não é? Então, nesse caso, eu posso caracterizar a mora sem problema nenhum, porque meu interesse legítimo não foi atingido, porque uma máquina que eu não posso operar e que ninguém pode operar, evidentemente, não satisfaz o legítimo interesse do credor. Uma outra forma de nós examinarmos a mora pela força, pela gravidade dos seus efeitos no contrato, no programa contratual. Uma mora pode ter efeitos apenas passageiros do contrato. A prestação não foi cumprida, mas ela ainda pode ser cumprida com utilidade para o credor, para o interesse do credor. E pode ocorrer que a prestação não foi cumprida e ela não mais pode ser cumprida, seja porque houve impossibilidade de prestar, seja porque faticamente a prestação ainda é possível, mas feita naquela época ou daquele modo, ela não vai satisfazer o interesse do credor. Então, conforme
não é, os efeitos da mora no programa contratual e no interesse do credor, nós vamos ter as duas grandes espécies de inadimplemento. A verdadeira suma divisio dessa matéria, que é o inadimplemento relativo, ou mora, ou o inadimplemento definitivo. Não é? O contrato não é cumprido, a prestação não é cumprida e nunca mais vai poder ser cumprido. Isso aqui, peraí, depois eu não vou adiantar. Então, além da sua distinção quanto aos efeitos que ela produz no programa contratual, nós podemos ter a mora do devedor e a mora do credor. A mora do devedor, os efeitos estão estabelecidos no artigo 395 e a mora do credor no artigo 400. O credor também está numa situação de dever. Ele deve receber a prestação. Por quê? Porque o devedor tem o direito a se liberar do contrato. Tem o direito a se liberar da prestação. Então, o credor também tem o direito tem o dever de pagar. Eu tenho me deparado na minha vida profissional, eu não advogo, mas eu faço pareceres e atuo como árbitra. E eu tenho me deparado com casos interessantíssimos, de alta relevância econômica e sofisticação técnica, vamos dizer, relativos à mora do credor. Para minha surpresa, eu até peguei uma vez um manual que dizia que só existia a mora do devedor. O que, deixa eu ver, está lá no Código Civil, existe mora do credor, sim, e ela pode provocar danos. Vocês imaginam o seguinte: se o objeto da compra e venda é uma participação acionária, o mercado de ações ele é particularmente oscilante, né? O risco da oscilação é íncito a esse mercado, e a mora do credor em receber, por qual valor devem ser pagas essa prestação, não é? Então, são problemas muito difíceis, não é? Mas nós temos que saber exatamente que, em primeiro lugar, que há sim mora do credor, a despeito do que às vezes se lê por aí, e, em segundo lugar, que a mora do credor ela também se mede pelos mesmos parâmetros, não é? O credor não ter recebido no tempo, lugar e forma determinados, não é? Então, o artigo 400 do Código Civil obriga o credor moroso a pagar. Vamos pensar num outro exemplo, né? Um contrato de compra e venda, que sempre fica mais fácil para a gente começar a raciocinar. O contratante se obrigou, o A, né? Se obriga a entregar uma determinada quantidade de barris de petróleo mediante certa quantia em dinheiro por parte do B, não é? Caso o A se recuse a vender ou entregar a mercadoria, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar a seguinte situação: o devedor vai estar em mora do dever de dar, não é? A sua prestação, não é? Mas o credor, se recusa a receber quando ele pode receber, ele também vai estar em mora. E aí toda a questão é saber a quem vai ser imputável os efeitos da oscilação do preço do petróleo, que é outra mercadoria com um preço altamente sujeito a oscilações do mercado, o que torna isso muito mais difícil, não é? E, finalmente, o último aspecto diz respeito às formas de constituição em mora. Nós sabemos todos, os senhores sabem melhor do que eu, que no nosso sistema as formas de constituição em mora elas vão variar dependendo seja a obrigação constituída a certo termo, né, o que se chama de prazo, ou quando esse termo é indeterminado, conforme for a espécie de obrigação de dar, fazer, certo? Conforme provenha de um ato lícito, de um contrato, conforme provenha de um ato ilícito extracontratual, etc. E muitas vezes varia também conforme a concreta espécie de contrato ajustados. Por quê? Porque, para alguns casos, a lei, considerando a extrema valia dos interesses envolvidos, impõe prazos especiais de constituição em mora. Como regra geral, nós vamos encontrar que a estipulação do termo para o vencimento da prestação, ele dispensa qualquer ato do credor para a constituição do devedor em mora, é a chamada mora ex re, não é? E
principalmente nas obrigações constituídas a prazo, fica meio óbvio isso. Se as partes ajustaram um prazo, um termo certo, isto é algo que está definido no calendário, se chega essa data, o devedor não paga, ele não precisa ser alertado que deva pagar. Não é? Isso como regra geral. Não é? Mas o suporte fático do artigo 397 do Código Civil, ele demanda que, para que isso aconteça, a obrigação seja positiva e líquida, isto é, que não haja dúvidas, não é? Em relação à prestação, ao seu quantum. Agora, nós vamos encontrar outras formas também. Né? Nós vamos encontrar também a mora ex re também em respeito às obrigações negativas, porque também aqui parece óbvio, né? Eu me obrigo a não fazer alguma coisa, se eu faço, eu estou alertada aqui, a partir daí eu estou em mora. Né? E também as provenientes de ato ilícito. No entanto, há situações, estou me adiantando de novo, perdão, há situações em que a ação do credor, avisando o devedor que ele tem que pagar, ela se torna necessária. Isso ocorre em muitas hipóteses. Eu digo, a regra geral da mora ex re, ela é cortada por várias e várias exceções. Por exemplo, ocorre em uma vasta área de negócios jurídicos socialmente sensíveis. Não é? Nesses casos, a imposição ao devedor de uma ciência que ele deve cumprir, ela é fundamental. Não é? Isso nós vamos encontrar em várias situações em que a própria lei vai determinar que o credor inste o devedor para que ele cumpra. Não é? Em outras situações também, há que a Constituição em mora, não só ela exige a prévia interpelação, nos casos em que ao credor é exigido que cumpra algum ato material para que a prestação possa ser feita, possa ser executada. Vamos imaginar um exemplo ou outro muito singelo, mas é a partir dos exemplos mais singelos possíveis que os casos mais complicados, no fundo, se resolvem, não é? A prestação de serviços de marcenaria, em que as partes ajustam que o marceneiro deve fazer um determinado armário e que deve entregar aquele armário numa data que eles pré-fixam. É escolhido o tipo da madeira, é escolhido a cor da madeira, mas o credor da obrigação diz que vai determinar o que ele quer, como é que ele quer a configuração daquele armário, se vai ter espaço para pôr calça comprida, ou gaveta, ou prateleira, etc, etc. E ele não colabora com o devedor, com o marceneiro, lhe dando esses detalhes todos. Bom, chega o dia da entrega do armário, o marceneiro não entrega o armário, ele não está em mora, não é? Porque faltou-lhe um ato colaborativo do credor, não é? Então, nós vamos, quanto aos negócios socialmente sensíveis, então esse é outro grupo grande de casos em que o credor deve instar o devedor a cumprir, e nos casos dos mútuos, não é? Constituídos no âmbito do sistema financeiro de habitação. A lei impõe pelo menos 2 avisos, pela importância que a casa própria tem na vida pessoal, na esfera existencial dos interesses humanos. A lei impõe, então, que o devedor não seja desalojado antes de receber pelo menos 2 avisos, não apenas que deve pagar, mas até o valor do débito, né, o que está na súmula 199 do STJ. Muito bem. Então, com isso, nós lembramos a mora e vamos dar uma olhadinha no inadimplemento absoluto. O inadimplemento absoluto, ele parece fácil, mas ele não é. Eu acredito que seja a matéria que mais dê discussões no judiciário e em arbitragem, não é? Eu até prefiro a expressão inadimplemento definitivo, porque a expressão inadimplemento absoluto pode nos levar a um engano.
inadimplemento absoluto pode significar o seguinte, que em absoluto aquela prestação não foi cumprida, isto é, toda ela não foi cumprida, não é? Enquanto que pode existir, nós já vamos ver hipóteses em que a prestação, quando ela é divisível por partes, parte dela não foi cumprida e parte foi, não é? Parte não foi cumprida definitivamente e nunca mais será, mas outra parte foi cumprida. Então, o absoluto pode induzir em erro. Eu prefiro usar a expressão inadimplemento, aqui ficou até inadimplemento absoluto, mas eu acho que convence mais a expressão inadimplemento definitivo. Nós estamos, então, em frente a uma situação em que aquela situação de mora, que é a prestação não foi cumprida, mas pode ainda ser cumprida com utilidade para o credor, ela não pode mais ser cumprida com a satisfação do interesse do credor. O professor Araquém de Assis tem uma ótima expressão para isso. Ele fala que a mora tem um caráter transformista, isto é, quando ela atinge o interesse do credor à prestação e torna esse interesse inútil, como vai dizer o artigo 395 do parágrafo único do Código Civil, a mora se transforma em inadimplemento absoluto ou definitivo. Então, como a realização da prestação, não é? Ela não pode mais ser feita porque ela é impossível, ou ela ainda pode ser feita, mas em se fazendo ela não vai mais satisfazer o interesse do credor, ela não lhe proporciona mais a utilidade em vista da qual o contrato foi feito, então a mora se converte em inadimplemento definitivo. Como eu acabei de referir, a definitividade da prestação, ela pode atingir a prestação por inteiro ou ela pode atingir uma parte só da prestação. Então, com isso, nós vamos distinguir o inadimplemento definitivo total e o inadimplemento definitivo parcial. O inadimplemento será total quando ele atingir a totalidade dos deveres incertos na relação obrigacional, e ele será parcial, como o nome está indicando, quando ele atingir uma parte disso. Vamos imaginar a seguinte hipótese, caso concreto difícil que eu já enfrentei. Uma sociedade X, ela promete entregar para a sociedade Y 12 centrais telefônicas e 120 aparelhos dos quais ela fabricava de telefone. No entanto, por falta de condições técnicas ou pelo fracasso, enfim, da tecnologia, ela deixa de fabricar os aparelhos e ela entrega só as 12 centrais telefônicas. A questão é, uma parte da prestação foi cumprida, não tem dúvida, mas pela falta de entrega dos aparelhos e pela absoluta impossibilidade de ter um aparelho substituto que possa ser acoplado naquelas centrais e ela possa funcionar, eu tive uma parte da prestação cumprida, sim, mas eu tenho a perda definitiva do interesse. Vejam, então, nós temos sempre que avaliar na utilidade que aquilo que foi feito tem, ou que aquilo que deixou de ser feito tem, em relação ao programa contratual, a utilidade que o contrato proporciona. Porque ninguém contrata por alegria, ninguém contrata pelo gosto de contratar. As pessoas contratam porque elas buscam uma utilidade para as suas vidas, não é? Então, essa utilidade é que nós temos, e que essa utilidade que não se confunde, evidentemente, com o que a pessoa possa subjetivamente esperar do contrato, mas aquela utilidade que é normal, é regular com aquele tipo de contrato, aquele tipo de contratação. Pode existir também a seguinte hipótese, isso tanto para a mora quanto para o inadimplemento definitivo, que a prestação foi feita, mas ela foi feita de um modo defeituoso. Nós vamos ter que aí fazer também a pergunta, certo, ela foi feita de um modo defeituoso, ela pode ser refeita com utilidade para o credor? Se a resposta for sim, nós temos um caso de mora e aplicamos as regras da mora. Mas se ela for feita com um defeito que atinge a utilidade da prestação para o credor, nós vamos ter o caso do inadimplemento definitivo, não é? Então,
exemplo de livro. Um comerciante contrata com uma agência de marketing, de publicidade, a confecção de um anúncio luminoso, um cartaz para fazer propaganda lá do seu produto. A agência fabrica, mas ao invés de instalar esse cartaz numa esquina movimentada, enfim, no lugar que ele possa ser visto, porque ninguém contrata o cartaz só para ter o cartaz, é para que os outros vejam, não é? Instala isso num terreno baldio, atrás de árvores, que ninguém possa ver aquele cartaz, não é? Vejam, nós temos aí um cumprimento, foi feito, mas foi feito de um modo defeituoso. Então, a questão é saber se esse cartaz pode ser recolocado com utilidade para o credor ou não, não é? Então, o traço fundamental é a definitividade do inadimplemento ou não. Depois nós vamos ver os efeitos disso, que é uma questão que sempre me intriga e que depois eu vou dizer aos senhores. A outra espécie desembargadora é o inadimplemento antecipado do contrato. A regra é, quando as partes ajustam um termo para a prestação, este termo tem que ser observado, ele deve ser observado, e isso é uma decorrência de um dos princípios fundamentais do direito das obrigações, que é o princípio da pontualidade. O princípio da pontualidade vai indicar não apenas que a obrigação tem que ser cumprida ponto por ponto, isso é, em todos os seus pontos, como ela tem que ser pontualmente cumprida. Muito bem. Isso nos coloca alguns problemas. O credor pode exigir a prestação antes do vencimento, e segundo, o devedor deve prestar antes do vencimento ou só quando atingido o tempo. São as questões que nós temos que enfrentar. Ora, antes do vencimento, o credor ele tem o direito à prestação, não tem a menor dúvida. Desde que o contrato é concluído, ele tem o direito à prestação. Mas antes do vencimento, ele não tem a pretensão a exigir. Por quê? Pretensão de direito material que estou falando. Porque não há exigibilidade, uma palavrinha fundamental em matéria de cumprimento das obrigações, né? Ele tem o direito, mas ele não pode exigir a prestação. Então, é o que a lei sinaliza, artigo 939, né, que ele, inclusive, penaliza o credor que vá exigir a prestação antes do vencimento. E penaliza pesadamente, né? Não só ele tem que aguardar o tempo que faltava, descontados os juros correspondentes ao período, mas ainda tem que pagar as custas em dobro. Quando esta regra é excepcionada, é apenas, estou falando como questão de princípio, é apenas quando a lei determina, ou a lei considera a existência de situações que podem pôr em risco o futuro cumprimento da obrigação. Hipóteses do artigo 333 do Código Civil. Ele pode comprar, o credor pode cobrar, então, antecipadamente nos casos de falência do devedor, se os bens hipotecados ou empenhados forem penhorados em execução por outro credor, ou ainda se cessarem as garantias de crédito. Então, eu pergunto, por que se falar em inadimplemento antecipado do contrato? Essa figura, ela surge no momento em que o credor, que o devedor, ele declare ou ele demonstre por meio de atos inequívocos que não vai cumprir a prestação devida. E isso vai ocorrer, evidentemente, nos contratos de trato sucessivo, porque nos contratos instantâneos não há que cogitar dessa figura, não é? Então, vamos imaginar o seguinte, um contrato de empreitada imenso, voltado à construção de um aeroporto com prazo de 60 meses. Se passados 40 meses a terraplenagem nem começou a ser feita, a obra sequer iniciou, não há um operário disponível para uma pá para cavar alguma coisa no terreno onde vai ser construído o aeroporto,
a questão é, o credor deve aguardar o vencimento para só então cobrar ou ele pode exigir antes? Não é? A primeira vez que se deu uma solução para esse caso veio da jurisprudência inglesa, nesse caso Oester de Latour, que eu refiro no quadro, e que foi decidido em 1853. Foi a primeira vez que essa expressão, né, vencimento antecipado, foi utilizada, quebra antecipada. Ocorreu o seguinte, em 1852, o senhor Latour contratou o senhor Oester para prestar serviços de entregas postais no continente europeu. E ele deveria começar o seu trabalho no mês de junho. Vejam, entre abril e junho, né, um lapso curto de tempo, mas o Oester se preparou para começar a cumprir o contrato em junho no continente europeu. Um pouco antes dessa prestação iniciar, então entre abril e junho, provavelmente no mês de maio, o de Latour avisa ao Oester que o serviço não mais seria necessário. Então, o Oester, inconformado, recorreu aos tribunais. O advogado do de Latour, ele defendeu a tese que não era um contrato, ainda que era uma oferta para contratar e que o contrato só iniciaria com a sua execução em junho. Mas a decisão da Corte Britânica foi no sentido oposto. E ele disse que na hora em que o de Latour anunciou a intenção que ele não ia cumprir o contrato, a outra parte poderia, então, ou desfazer o contrato ou reclamar indenização pelas perdas e danos. Esta é uma figura hoje vigorante, assim como eu basicamente e sinteticamente descrevi, vigorante no direito brasileiro por conta da Convenção de Viena para compra e venda de mercadorias, que prevê explicitamente essa figura no seu artigo 72. E como os senhores sabem, esta Convenção de Viena foi acolhida no ordenamento no direito interno brasileiro, portanto, ela é direito positivo brasileiro. Então, a Convenção ela vai dispor que, se antes da data do cumprimento for manifesto que uma parte cometerá uma violação fundamental do contrato, e esses termos são importantes, precisa ser uma violação e precisa ser fundamental, não pode ser qualquer coisa, a outra parte pode declarar a resolução desse contrato. Durante toda a vigência do Código Civil de 1916, esse foi um instituto praticamente ignorado pela doutrina e pelos tribunais brasileiros, com uma exceção de um doutrinador do Rio de Janeiro, que escreveu nos anos 70, Fortunato Azulay. Em 1977, ele escreve uma monografia pioneira sobre isso e fazendo uma interpretação analógica do artigo 1092 do então Código Civil, que hoje corresponde ao 475, ele dizia, 477, perdão, ele dizia que era um caso que justificava a exceção de contrato não cumprido, a oposição de contrato não cumprido. Em seguida, aí já pelos anos 80, 90, os doutrinadores, a professora Vera Fradeira, o próprio professor ministro Rui Rosado, escreveram sobre o assunto, se manifestando pela possibilidade de acolhimento dessa figura no direito brasileiro. Então, nós temos hoje, seja pelo direito positivo, isto é, a Convenção de Viena acolhida no direito brasileiro, seja por opinião doutrinária autorizada e acolhida em grande parte pelos tribunais, nós temos a figura e nós temos que ver quais são os requisitos, porque como ocorre com vários outros institutos, e isso tem ocorrido, de meu modo de ver, de uma maneira muito, muito preocupante, não é? Vários institutos novos que vêm do direito comparado, ou que vêm de princípios com a própria boa-fé, suprécio, venire contra factum próprio, e todos esses institutos, eles são acolhidos sem que as pessoas, no momento da aplicação, sem que os intérpretes cuidem dos requisitos para aplicação, não é? E acaba havendo uma super aplicação
totalmente desvinculada dos requisitos que ensejam aquela aplicação e fazem aquela figura ter sentido, não é? Isso realmente é bastante preocupante. Eu tenho visto decisões que têm considerado que a parte que tenta anular um contrato na justiça, não é? Vamos dizer, por um vício, dolo, não é? Isso é um venire contra factum próprio, porque ela contratou, então ela está vindo contra a sua própria palavra. Quer dizer, é um absurdo, né? O direito de ação é uma garantia constitucionalmente reconhecida, né? Então nós temos que ter sempre muito cuidado, muita prudência, né? No momento de examinar quais são os requisitos que vão ensejar aquela aplicação, não é? No caso nosso aqui, nós temos 3 requisitos, o inadimplemento antecipado tem 3 requisitos que são cumulativos, todos eles têm que estar presentes. Em primeiro lugar, deve haver um incumprimento que seja imputável e que seja grave, uma grave violação do contrato, e não uma violação mínima que possa ser solvida por outras formas. Por exemplo, um simples atraso que não retire a utilidade e que possa ser objeto de um ressarcimento por perdas e danos, etc., mas a prestação pode ser cumprida, né? Depois, segundo requisito, deve haver certeza de que o cumprimento não vai existir. Não basta o receio do credor. Caso de receio do credor, resolve com exceção de inseguridade, não precisa apelar para o inadimplemento antecipado. Então, é preciso que haja uma certeza, a única na vida que nós temos é que nós vamos morrer, né? Certeza absoluta. Mas, vamos dizer, haja uma forte probabilidade de que aquele cumprimento não vai ser feito. E também é exigível a culpa do credor, isto é preciso um vínculo de imputação culposa ao devedor, ao declarar que não vai cumprir. Passar rapidamente pela violação positiva do crédito, ou também dita violação positiva do contrato, porque essa que vai nos remeter de volta, por exemplo, lá do pintor fofoqueiro, do Roberto Carlos, não é? Nós já vimos que a mora, ela se refere a uma inatuação importante do devedor relativamente ao tempo, lugar e modo que ele deve cumprir a prestação, não é? Ou uma discrepância entre as regras que impõem a prestação de um determinado modo e feita de outro modo. Qual é a diferença da violação positiva do crédito? É outra dessas figuras que vem do direito comparado, servem no direito comparado a outras finalidades e acabam tendo uma aplicação um pouco, às vezes, disfuncional no direito brasileiro. Essa figura vem do direito alemão, onde o conceito de mora não é tão abrangente quanto o nosso, é mais estrito do que o nosso. Então, eles precisaram criar lá outras figuras que acomodassem outras espécies de mora. Por exemplo, eles criaram a figura como uma figura específica do cumprimento defeituoso, não é? Porque não era abrangido pelo conceito de mora deles. E a violação positiva foi feita justamente na Alemanha para abranger hipóteses em que deveres anexos ao contrato, atinentes ao modo da prestação, né, não eram cumpridos. Esses deveres, que ainda se referem aos interesses da prestação, embora sejam anexos ao dever principal, eles não precisam da figura da violação positiva do contrato, porque eles já cabem no nosso conceito de mora. Então, a pergunta é, para que isto serve no direito brasileiro? Não é? Há um estudo muito sério do Jorge César Ferreira da Silva, foi publicado pela Renovar, que quando a Renovar foi muito ativa aqui no Rio de Janeiro, né, publicando teses muito boas, em que ele estuda profundamente, faz um trabalho de direito comparado, inclusive ficou vários anos na Alemanha estudando, e ele chega à conclusão, ao meu ver, acertada, que essa figura tem um papel absolutamente residual, importante, porém residual. É para pegar aquela única espécie de deveres que a mora não abrange, porque não atinem a interesses de prestação, mas é o interesse de proteção, né? Então, o caso do pintor fofoqueiro é isto. Ele não descumpriu, ele não incumpriu nenhum interesse ligado à prestação. A parede foi pintada direitinho, mas ele violou injustamente
o interesse do credor a ter uma proteção a que a sua vida privada não fosse exposta nos jornais. Isto não se refere, portanto, ao modo da prestação ser prestada, mas ao fato de que, pelo contrato, as pessoas, as partes, entram em relação de proximidade e, em razão do contrato, elas podem conhecer detalhes, por exemplo, da vida econômica, enfim, não é? Em relação ao contratante, que não se referem a interesses de prestação, mas ainda assim a ordem jurídica exige que eles sejam preservados. Então, é justamente para isto que serve a violação positiva do contrato. Eles são, portanto, interesses que, segundo o Jorge César, são assim definidos, não é? Que o inadimplemento decorrente do descumprimento culposo de um dever lateral, quando esse dever não tem uma vinculação direta com o interesse da prestação. Quer dizer, o raciocínio que nós temos que fazer para a violação positiva do contrato, ele é todo residual. Primeiro, não é interesse de prestação, e segundo, não tem relação direta com o interesse com o contrato, mas tem uma relação indireta, e aí sim houve o atingimento desse interesse, a proteção da esfera jurídica que todos nós temos, e que isso pode merecer uma indenização. E ele inclui, o Jorge inclui isso na figura do inadimplemento, e inadimplemento de outros deveres que não os de prestação. Eu pergunto aos senhores, vocês querem fazer um pequeno intervalo, devem estar exaustos? Ou prosseguimos um pouquinho examinando os efeitos? Não, é porque nós temos que encerrar rigorosamente ao 12:30. Como nós temos muita coisa para dizer, eu prefiro que a gente continue. Eu vou muito rapidamente examinar os efeitos, porque eu quero muito ouvi-los. O que eu mais gosto nesses encontros, principalmente em escolas de magistratura, é que as perguntas que são feitas, elas me ensinam muito mais do que eu possa eventualmente ensinar aos senhores. As perguntas, principalmente as que eu não sei responder ou que tenho que pensar, são muito instrutivas para mim. Bom, tentei até agora demarcar o universo do inadimplemento. O que é o inadimplemento? Não é? E agora nós temos que ver quais as eficácias que isso deflagra. Eu comentei ontem com o professor José Roberto algo que sempre me intriga em arbitragem, não é? Eu digo, por que acontece isso com os advogados, né? Um contrato não é cumprido, eles logo vão lá pedir a resolução do contrato. Eles não sabem que existem outras formas, né, do interesse ser cumprido, como se o incumprimento contratual resultasse inevitavelmente na resolução do contrato. Há tantas outras formas do interesse ser cumprido que a lei oferece, inclusive com caráter prioritário, né? Então eu me preocupei em trazer talvez essas formas aqui. A ordem de prioridade das prestações do credor, ela talvez agora pensando aqui em voz alta, né? Talvez isso decorra até dessa influência grande do common law no civil law, né? Porque a questão lá é resolvida em termos diferentes, né? Lá, imediatamente, o não cumprimento quase que leva a uma indenização, etc. Nós temos uma ordem que a lei sinaliza, e a lei privilegia que o cumprimento seja feito. E ela privilegia isso de tal maneira que ela vai tratar, não é? O Código de Processo Civil vai tratar particularmente da tutela específica do cumprimento das obrigações, de uma maneira muito ampla. Então, isso vem, em primeiro lugar, do direito material, está no artigo 947 do Código Civil, que vai determinar que a prestação primariamente deve ser cumprida na espécie ajustada, né, mais perdas e danos, evidentemente, devidos pela morte. E isso é a letra estrita do 947, só se não puder ser feita na espécie ajustada, por impossibilidade, é que converte-se em perdas e danos, né? A própria lei, portanto, vai dar esta prevalência para o cumprimento específico.
E isto é reconhecido pela doutrina, João Galvão da Silva, que estudou profundamente esse tema, né, dizendo que tutela específica, normalmente, na maior parte das situações, ela é a tutela mais adequada, mais eficaz, aquela que o devedor vai ser instado a fazer o que ele prometeu que ia fazer. Né? Então, a melhor maneira, em tese, né, em linha de princípio, de tutelar o interesse do credor é justamente a via do cumprimento específico, porque realiza o próprio direito que foi prometido. Ao mesmo tempo, há intentos práticos nisso. É mais fácil, em linha de princípio, eu exijo o cumprimento do que entrar num processo longo para discutir se houve ou não inadimplemento e depois vai para a liquidação e saber quanto que é devido, etc, etc, etc. Não é? Mas há hipótese em que o cumprimento específico não é viável ou ele não é suficiente para tutelar o interesse do credor. Então, nesses casos, o credor pode exigir uma prestação distinta daquela que foi pactuada para satisfazer o seu interesse. Não é? E há também casos em que a única solução prática é recorrer à indenização por perdas e danos. Então, nós vamos ter primeiro, né, primeiro interesse, primeira linha de satisfação de interesse, cumprimento específico. A segunda grande linha, a indenização substitutiva do cumprimento, porque essa palavra indenização, ela tem sido objeto de uma confusão brutal na lei brasileira. O próprio Código Civil usa erradamente essa palavra em várias situações, quanto em leis recentes. Hoje mesmo, meus estagiários me mandaram uma inovação legislativa que é em relação à lei da Maria da Penha. Não sei se viram, saiu hoje em todos os jornais, ontem e hoje, né? Então, o marido ou a pessoa agressora vai ter que pagar uma indenização ao SUS, que vai atender a mulher lesada. Não, ele não tem que pagar a indenização para o SUS, porque indenizar é tornar sem dano. O SUS nada mais está fazendo que a sua obrigação legal, ele existe para isso. O que ele tem é uma pena, essa lei está instituindo uma pena e está chamando de indenização. São coisas distintas, porque eu não posso aplicar os princípios da indenização para a pena. A indenização, por exemplo, ela segue o princípio da reparação integral. A pena segue o princípio da gravidade da culpa, não é? Eu não posso misturar num liquidificador legislativo coisas completamente diversas. O Código Civil faz alguns erros técnicos, por exemplo, de chamar de obrigação de indenizar o que é mera obrigação de restituir, que é outra coisa. Eu não restituo por causa de dano, eu restituo por conta ou de um enriquecimento injustificado ou por conta de uma anulação. Então, essa palavra indenização anda me perturbando um pouquinho. Mas, de toda maneira, né, nós temos várias espécies, mesmo usando tecnicamente indenização, nós temos várias espécies. E uma delas é a indenização substitutiva da prestação. Vejam que no caso do cumprimento específico, eu vou ter o cumprimento mais perdas e danos. Isso é uma coisa. Posso chamar perdas e danos de indenização? Posso. Cumprimento mais indenização por perdas e danos. No caso do artigo 957, última parte, o que eu vou ter? Eu vou ter uma indenização que entra no lugar da prestação. Vamos recuar um minutinho lá quando eu falei nos deveres principais, secundários e anexos. O que é essa indenização? Ela é um dever secundário. Quando nós contratamos, nós assumimos o dever de indenizar em substituição à prestação quando ela não for cumprida. Isto é um dever secundário que entra no lugar da prestação devida. E eu devo prestar em dinheiro exatamente, em valor exatamente correspondente àquilo que teria sido objeto do que foi contratado. Não é? Então, portanto, indenização substitutiva, que não se confunde com as perdas e danos devidas pela mora. É outra coisa. Era uma regra tão antiga essa que já estava nas ordenações do reino, nas nossas origens, né?
o Clóvis Bevilacqua transcreve: desde, pois, que a obrigação não pode ser cumprida na espécie ajustada, procede-se a sua estimação em moeda corrente e converte a obrigação originária em outra de dar quantia certa. Quer dizer, não há por que logo ir buscar a resolução, mas tem casos em que chegamos na resolução. Então, aqui a indenização substitutiva e chegamos na resolução. Nós já vimos que o credor não está limitado a exigir o cumprimento da prestação. Há casos em que o contrato tem que ser extinto. O que melhor atinge o interesse do credor é a extinção do contrato. E nesses casos é que nasce a pretensão à resolução do contrato. Eu emprego e faço questão de empregar o termo técnico, resolução e resilição para os contratos duradouros, porque a palavra rescisão, que é habitualmente empregada, ela confunde também várias espécies. Ela não é uma palavra que nos dê clareza, não é? Então, eu prefiro empregar o termo resolução, não é? Mas há diferença entre distratar, resilir, rescindir e resolver, não é? E revogar também. Bom, vamos ficar para a diferença, eu acho que importa, porque importa para os efeitos, né? Resolução e resilição. Nós temos a palavra resolução em sentido amplo, que abrange as duas, resolução e resilição, e em sentido estrito, que distingue de resilição. Por quê? Porque resilição, a diferença não é a diferença de palavra, é a diferença de eficácia. A resilição ocorre naqueles contratos duradouros em que parte da prestação já foi cumprida, houve, portanto, o cumprimento, não é? E lá pelas tantas há o incumprimento. Eu não posso querer voltar ao status quo ante, sem respeitar a realidade. Eu sempre brinco com os meus alunos dizendo: o direito é uma ficção, mas é uma ficção que não pode tudo. Tem horas que o direito tem que se curvar para a realidade. Eu não posso ignorar, dizer, não, com a resolução volta-se ao estado anterior do contrato, mas aquilo já foi cumprido, já teve execução, já teve eficácia. O mundo já se transformou por conta daquele contrato, por conta daquela prestação. Como é que eu vou ignorar isso? E o direito, percebendo esse fenômeno, dá essas duas palavras: a resilição, onde a eficácia é ex nunc, que é dali para frente, não é? O contrato para ali, e dali para frente ele não vai mais projetar efeitos, e a resolução em sentido estrito, quando, sim, eu posso voltar para trás e fingir que nada daquilo aconteceu. E voltamos ao status quo ante. Tem uma imagem quase gráfica do Pontes, muito boa, né? Ele vai dizer o seguinte, que é como se eu estivesse correndo o lápis numa folha de papel, não é? Na resilição eu botei um ponto, a frase ficou incompleta, ela não prossegue. Na resolução em sentido estrito eu passo borracha, eu apago o que aconteceu, não é? E é exatamente isso que metaforicamente eu acho que é muito expressivo disso, né? Então, a eficácia de um e de outro são completamente distintos. Ora, se tem eficácia distinta, tem que ter palavras distintas, senão eu vou estar nomeando com a mesma palavra fenômenos distintos e não vou conseguir ter a mínima clareza. A resolução ela vai ocorrer no âmbito dos contratos de direito obrigacional e de direito das coisas. Ela precisa de um contrato existente, de um contrato que esteja formado e que seja um contrato sinalagmático, isto é, que haja correspectividade entre prestação e contraprestação. Há, portanto, interdependência entre as prestações, não é? Nós vamos encontrar uma série de contratos onde nós encontramos, nós visualizamos prestações que não são correspondentes. Vamos pegar, por exemplo, a lei locatícia, não é? Dever principal do locador, entrega da coisa pelo locador, entrega da coisa ao locatário. E isto corresponde a quê? Onde é que está o signalário? Ao pagamento de aluguéis pelo locatário. Aí nós vamos encontrar, não é, essa correspectividade. Eu te dou a coisa e tu me pagas aluguel.
mas nem todas as prestações a que está devido o locatário tem relação com esse sinalagma. Ele tem lá o dever de avisar se chegam notificações, por exemplo, no local, não é? Isso é uma prestação secundária ao contrato que não vai ter necessariamente relação com o sinalagma. Então, no contrato de locação, nós podemos sim resolver se não houver o pagamento de aluguéis ou não houver a entrega da coisa, não é? Mas não por toda e qualquer obrigação decorrente de um contrato de locação. A outra grande característica da resolução é que ela sempre corresponde a uma opção do lesado. A lei, no artigo 475, emprega o termo pode, isto é, o lesado pode requerer a resolução se não preferir exigir o cumprimento. Portanto, não é um dever, ele não é obrigado a pedir a resolução. E quando ele pode pedir, quando ele pode exercer esse poder formativo, instintivo? Quando há um inadimplemento absoluto. Não há resolução, seria uma contradição em termos no caso de mora. Porque, por definição conceitual, mora pode ser suprida. Só há resolução no caso de incumprimento definitivo. Por isso é tão importante observar o caráter transformista da mora. Aquela situação de mora pode se transformar num inadimplemento definitivo e, em havendo inadimplemento definitivo, abre-se esse leque de opções para o credor lesado, ou ele pede cumprimento, ou ele pede indenização substitutiva, ou ele pede resolução. Então, é uma condição inafastável. A palavra resolução, mesmo que eu tenha sido procurado ser bem técnico e fixar o sentido dela, ela também pode designar várias espécies. Basicamente, ela pode ser uma resolução convencional ou uma resolução legal, isto é, quando ela provém do próprio contrato ou quando ela é determinada pela lei. A resolução convencional, ela precisa estar prevista no contrato. Não há resolução convencional implícita em contrato. Ela precisa estar expressa no contrato. Artigo 474 do Código Civil. E, uma vez, então, ela estando expressa no contrato e havendo o preenchimento dos requisitos ali previstos, da motivação ali prevista, o contrato se extingue imediatamente, independentemente da sentença judicial. Se as partes forem a juízo por estarem discordando da maneira como a resolução foi feita, ou se a indenização foi devida, ou quanto, etc., tudo bem, elas vão a juízo. Porém, o provimento judicial, a dicção judicial, ela vai ser meramente declaratório da existência da resolução, ela não vai ser constitutiva da resolução. Quando é que o provimento judicial é constitutivo da resolução? No caso da resolução legal, que não pode ser afastada por via convencional. A resolução legal decorre de norma cogente, de norma imperativa. E ela incide em todos os contratos bilaterais, segundo o artigo 475 do Código Civil. Também nós vamos encontrar depois, não posso adentrar nisso, mas em várias espécies contratuais, como a empreitada, por exemplo, nós vamos ter regras específicas de resolução. Então, também nós podemos fazer uma distinção, né, conforme o tipo de procedimento. Ela pode ser judicial ou extrajudicial, mas a resolução legal, justamente porque ela depende de um provimento judicial constitutivo da resolução, ela tem que ser sempre judicial, não é? E, por fim, a resolução pode ser parcial ou total, dependendo se a lesão, a violação ao interesse do credor foi total, quer dizer, abrangeu a integralidade do contrato, ou se ela foi parcial. No caso que nós vimos lá, do exemplo que eu dei das centrais telefônicas, embora tenha atingido uma parte, ela acabou se projetando no todo. Mas há situações em que é possível seccionar a parte do todo, não é?
Então, nesse caso, ela vai ser definitiva em relação àquela parte, mas a outra parte ainda teve utilidade para o credor. Então, aí eu posso prosseguir. Bom, eu tentei dar esse painel, eu queria entrar um pouquinho mais na indenização e no problema das perdas e danos e dos lucros cessantes e do dano emergente, interesse positivo e negativo, mas eu estou olhando, estou achando que vai ficar muito pouco tempo para que os senhores falem. Então, se tiverem questões em relação a isso, podem me colocar, eu tento responder. Mas eu acho que nós podemos começar a nossa conversa agora. Eu agradeço a atenção de todos até agora. Muito obrigada.